bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Eu sou o pastor Ayrton Luiz, pastor da congregação Manancial aqui de Leme, acompanhado da minha esposa Andréia. Boa noite, seja muito bem-vindo e a gente já faz aquele convite esperto para você. Compartilhe, assim essa live chega também aos seus amigos que não fazem parte dos nossos amigos. E assim você propaga ao mundo o amor, amor verdadeiro, o amor de Jesus, amor que salva e amor que perdoa. Faça seu comentário, faça pedidos, enfim, a página é sua também. Nós estamos acompanhados aqui do Petrus, ele está cuidando da parte técnica. Sempre somos muito gratos, né, aos irmãos, às pessoas que cuidam dessa parte, da qual a Andréia não toma conta, eu menos ainda, né? Então, graças a Deus, sempre tivemos pessoas aí da igreja dispostas, né, a participarem dessa forma. Tá, ok, nós demos início ao nosso encontro cantando o hino número 11 do Inário Luterano, Ide Consolai Meu Povo. É um hino característico do Advento, um hino que fala bastante sobre João Batista. E nós vamos cantar mais um hino também do Inário, mais um hino de Advento, o hino de número 12. Eu comunico aos irmãos que nós estamos tendo uma noite bem agradável, fresquinha, com uma chuva, né, que está caindo nesse momento. E não está tão fresco assim, né? Tanto é que a gente está com os ventiladores ligados aqui na igreja. Se o som não estiver muito bom, comunique a gente aí, faça um comentário para a gente ir administrando essa situação aí. Talvez seja necessário desligar algum ventilador, tomar alguma providência. Aí o técnico de transmissão aí faz isso para nós, né, o Petrus. Por favor, faça seu comentário a esse respeito então também, para a gente poder chegar até você da melhor forma possível, com uma boa sonoridade, com um bom visual também. Vamos lá, Andréia, hino número 12, Rejubila.
são os hinos do Advento, rejubila, filha de Sião, esse título que é utilizado aí para o povo de Israel, né? Filha de Sião, depois também para a igreja cristã. Esse hino é belíssimo, né? Na última parte ele fala que o reino, o trono santo sempre existirá, pois tu és o Filho do Celeste Pai, né? E nós cristãos almejamos por essa estadia no trono celeste, né? Então, graças à ação de Jesus por nós aqui na terra, nós temos um lugar preparado por Ele ao lado do Pai. E esse reino durará para a eternidade. Almeje isso, busque essa herança que é sua, conquistada por Cristo. Amém? Amém. Vamos ver quem participa do estudo conosco? Vamos lá, mas antes disso eu acho que eu vou desligar os ventiladores. Vai falando aí que eu já volto. Ah, ok. Vamos ver quem participa. O Samuel Haverman, lá do Rio Grande do Sul, de Santo Antônio da Patrulha. Seja bem-vindo, Samuel. Que realmente essa noite seja repleta de paz e do amor infinito do nosso bondoso Deus. Nida Haberman, nossa congregada, um abraço. Márcia Ribeiro, de Aragarças, Goiás, seja bem-vinda, Márcia. Luciano Lagassi, do estado do Espírito Santo, da cidade de São Gabriel da Palha. Prazer ter a tua presença, Luciano. A Natália Martim Gomes, saúde a todos, obrigado pela presença constante em nossas programações, Natália. A Zilda Silva, aqui de Leme. Boa noite, Zilda. Seja bem-vinda. Elias. Vamos ver se temos mais alguma informação do Elias. Parece que ele é de Carapina, da congregação Céu Paz de Trindade, Carapina. Seja bem-vindo, prazer ter a tua presença. Manda um abraço para o pastor Jaider Sodré Oliveira, se é que ele é o pastor que atende a sua congregação. A Rejane Helena Kuntzler, lá de... eu sempre troco Osasco? Guaianazes, São Paulo. Isso aí, eu sempre erro, desculpa. Mas seja muito bem-vinda, obrigada por sua participação. Para mim é mais fácil lembrar porque eu já frequentei a igreja em Guaianazes durante alguns anos, 1993, 94. Melhorando, é? Então. Alguém nasceu nesse ano, é? Então, no ano que você nasceu, Petros, eu frequentava a igreja em Guaianazes. Muito bem. José Roberto Bimbate, nosso congregado, um abraço para você, José Roberto, para toda a sua família também. Um abraço também para o João Bosco Pereira, ele saúda a todos com boa noite e o meu afeto a todos. Obrigada pelo carinho, ele que é de Oliveira, Minas Gerais, bem-vindo. Salete Kriser, de Sorriso, Mato Grosso, saudações. O Luciano já foi? Já. Muito bem. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira, boa noite, ela diz. Boa noite, seja muito bem-vinda. Kátia Facchini, nossa congregada. Um prazer, Kátia, ter a tua presença. Ela fala que quando o nome dela aparece é para mandar um abraço para o Ronaldo, que ele também está com ela. Então, um abraço para o Ronaldo também, bem-vindos. Muito bem. Rosa Haberman, um abençoado estudo, obrigado, Rosa. Isso, a Natália dá um feed aí, né? Por aqui som e imagens, ok. Eu acabei desligando igual os ventiladores, mas muito obrigada aí pelo feedback. A Elga Mazarino, de onde a Elga é? Também participa aqui. A Elga Mazarino acho que é de Luzerna, não tenho bem certeza. A Ilse Hago, da cidade de Itanhangá, estado do Mato Grosso. Prazer, Ilse, ter a tua presença, do Almir também. A Emma Friedrich, boa noite, Emma. Você que é de Moinho Velho, Congregação Redentor. O Nivaldo Uman, aqui de Leme. Boa noite, Nivaldo. Bem-vindo. E a Rosimar Denzin, de Goiânia, estado de Goiás. A Rosimar, que é natural aqui de Leme. É um prazer ter a tua presença, Rosimar. Um abraço para o seu marido, para o Ilvo também. Muito bom ter a tua presença aí com a gente. Ironi Gobel. A Ironi é de Ponta Grossa, estado do Paraná. Saudações, Ironi. Aqui
aqui são esses. Aqui para mim também, são 19 aparelhos conectados. Muito bem, então temos aí a transmissão também sendo realizada pelo YouTube. Então, temos aí a presença de algumas pessoas assistindo por lá, né? E é muito bom, então, ter esse feedback, esses comentários também. Então, um abraço aí para a Kátia e para o Beto Bimbate, que participam pelo YouTube. A Clegiane também acabou de entrar, né? Ela fala saudade de vocês todos. É recíproco, nós também. Esses dias eu estava conversando com o Valtinho que a gente precisa marcar algo para nos vermos, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês, eles que são lá de Indaiatuba. Bem-vindos. Muito bem, vamos então ao texto bíblico. Vamos lá. A minha proposta de texto de estudo bíblico para hoje é a leitura do Antigo Testamento, próprio para o próximo domingo, que é o 4º domingo no Advento. Então vamos fazer uma leitura dentro do livro de Miqueias, profeta Miqueias. É uma das profecias que temos a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então vamos nos deparar com esse texto que ele deixa margem aí para algumas possibilidades diferentes de interpretação. E é um texto aí espetacular, nos leva a meditar, né, a pensar realmente na importância das profecias feitas lá no Antigo Testamento e como isso confortou o povo de Israel na sua época e também pôde nortear a vida do povo de Israel na sua época. Antes gostaria de fazer um breve momento de oração. Convido você para orarmos ao Senhor. Amado Deus e Pai, colocamos na Tua presença, evocamos a Ti, ao Filho e ao Espírito Santo, para que esse estudo seja feito sob a invocação do Teu nome, ó Trino Deus, e assim sejamos agraciados com a Tua presença, o Espírito Santo repouse sobre nós enquanto meditamos na Tua palavra, e assim capacitados por Ele, a palavra, ela não seja apenas uma palavra captada pela razão, mas também que ela faça sentido em nossos corações, em nossas mentes, e que nós creiamos nela e a coloquemos em prática em nossas vidas, que ela sirva para nós de guia, de condutor, e sirva, acima de tudo, como confortador pela certeza da salvação que temos em Jesus Cristo, o Messias prometido e aguardado ansiosamente pelo povo de Israel lá no Antigo Testamento, o Salvador que nós também aguardamos ansiosamente para a sua última vinda, quando ele há de nos levar para junto dele lá nos céus. Senhor, entregamos em Tuas mãos também o louvor, o agradecimento por todas as bênçãos que deste a cada um de nós, e hoje lembramos com carinho a Kathleen, a filha da Márcia Ribeiro, que completa mais um ano de vida no dia de hoje. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas sobre a vida dela, ó Senhor, e nós te pedimos bênçãos redobradas para o novo ano que se inicia na vida dela. Prepara o mundo, ó Deus, para a Tua vinda, para o Teu retorno, o mundo que está aí aguardando por boas festas, que o mundo perceba que as boas festas ocorrem unicamente na presença do menino Jesus, e que na verdade a grande razão do Natal não são festas, mas sim a festa do nascimento do nosso Salvador. Jesus Cristo, em Teu nome, oramos a Ti, ó Deus Pai. Amém. Olha só, mais pedido de oração aqui. A Emma Friedrich pede, né, oração em favor do filho que fará cirurgia amanhã, está com câncer. Muito bem, que Deus o tenha sob os cuidados divinos, né, e que corra tudo bem durante a cirurgia, que ele conduza a mão dos médicos, né, e que tudo seja feito a contento, que os medicamentos que ele há de tomar durante a cirurgia, antes e depois também, produzam o efeito esperado, né, com a graça, com a bênção de Deus, e que ele se veja livre então desse câncer. Obrigado pela confiança e pelo pedido de oração, Emma Friedrich. E se a Márcia, né, que pediu aí a oração há mais tempo, agradece aí, né, pela alegria, pelo contentamento do aniversário da filha. Muito bem, vamos lá. A Helena Aberman também está assistindo pelo YouTube, então
Bem-vinda também. Isso. Então vamos lá, vamos ao nosso texto bíblico. O texto é do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 até versículo 5, a parte inicial, a parte A. O profeta Miqueias, ele viveu numa época bem delicada, bem complicada. Na mesma época do profeta Isaías, talvez de outros profetas também, Oséias. E ele profetizou para o povo de Israel e para o povo de Judá, quando esses dois reinos aí estavam divididos, e o reino do norte já havia sido levado em exílio. E o texto lá de 2 Reis, capítulo 17, que mostra aí que os babilônios, né, eles levaram gente de diversos, os assírios, né, levaram gente de diversos outros lugares lá para morar na terra da Samaria, né, do reino do norte. Isso tudo já havia acontecido, né? E o profeta Miqueias, ele alerta agora para o reino do sul também, né? Para Jerusalém, que era a capital do país, né? Conhecido então como Judéia, o reino do sul, para que o povo que morava no reino do sul mudasse de vida, mudasse de comportamento, mudasse de atitude para com Deus, para que houvesse arrependimento na vida do povo. E Deus então não achasse mais necessário enviar o castigo tão severo para o povo, assim como o reino do norte já houvera sido castigado, né? E as ameaças de Deus para o povo do reino do sul eram igualmente pesadas, né? O reino do sul também seria levado para o exílio. E Miqueias está aí, fazendo esse tipo de ameaças da parte de Deus, essas profecias aí contendo recomendações para o arrependimento, e ao mesmo tempo, como o reino do norte aí já estava numa situação muito delicada, o profeta Miqueias, ele não pode deixar de entregar uma palavra de evangelho, de conforto, de consolo para o povo também. E o texto de hoje, ele é um texto que trata justamente desse conforto e desse consolo. É uma promessa, uma esperança que se dá. O Messias há de vir. E é Miqueias, ele que fala no seu tempo. Não sabemos o ano exato em que ele escreveu, se foi aí, ano de 725, 24, 723, 722, antes de Cristo. Talvez ele até tenha vivido para ver alguma das suas profecias cumpridas lá pelo ano de 705, 704, 701, com a levada do povo de Jerusalém para o exílio. Então, algumas profecias dele se cumpriram ainda no tempo dele, outras não. Outras se cumpriram 75, 80 anos depois, né? Outras se cumpriram com o retorno de Cristo, e outras nós estamos aguardando para que ainda aconteçam. Por isso é que nós celebramos o advento do nosso Salvador, assim como Miqueias profetizou o advento do Messias na sua primeira vida. Muito bem. Vamos lá, vamos ao texto, André, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá ao versículo de número 2, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Deus promete um rei para o seu povo. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Para nós aqui a tradução está fácil de compreender. Agora, os tradutores tiveram um trabalho muito grande para traduzir esse texto. A primeira parte é tranquila, né? O texto hebraico é bem tranquilo. Quando fala que o Senhor Deus diz, né? E Yahweh, que diz, né? Belém Efrata também, muito fácil de compreender a palavra lá no hebraico. Fala mais em Bethlehem, né? a casa de pão, que é o significado aí da palavra Belém, né? E a profecia do profeta Miqueias, né? Então ele está dizendo aqui, né? O Senhor Deus diz, e essa palavra ela é dada ao povo, né? do Reino do Sul. Belém fica no Reino do Sul, né? Fica 10 quilômetros ao sul de
de Jerusalém. E a palavra é essa, Belém Efrata, você, essa palavra é muito forte na língua original. Nós temos um jogo de palavras aí em todo o livro do profeta Miqueias, especialmente no capítulo anterior, né? A partir do versículo 8, nós temos um jogo com as palavras você e agora. E as duas palavras têm a mesma sonoridade na língua hebraica, né? Atá. Atá. Então, a diferença, tem uma diferença mínima na escrita e pela pronúncia, né? E pelo contexto, os israelitas sabiam, né, se a palavra que estava sendo utilizada era você ou se era agora. E as duas palavras aqui no texto de Miqueias, elas têm um caráter de urgência. Então, quando Miqueias ele escreve você, está chamando atenção, né? Ele chama atenção porque é importantíssimo e quem ouve, e todo o povo de Israel era para ouvir isso, né? Todo o povo do Reino do Sul especialmente, então eles eram para ficar atentos, né? O assunto era importante, urgente. E aí Miqueias usa outra palavra, agora. Agora é que vai acontecer de maneira catastrófica, né? O castigo de Deus vem com força, né? Então é uma chamada de atenção muito forte. É interessante ver isso também na própria língua hebraica, como isso acontece, né? Então a palavra você, para nós em português parece uma simples palavra, né? Você, mas no hebraico ela é bem forte aqui, né? Então Belém Efrata, tu és, né? Como diz na outra Bíblia, tu és, ou aqui você é, né? Uma das menores cidades de Judá. Depois nós vamos cantar um hino que tem por título Pequena Vila de Belém, porque Belém era realmente um vilarejo, uma cidade pequena, né? E aí ela era pequena, né? Tem textos que dizem que ela é pequena demais para ser considerada uma das famílias, né? Uma das micro-regiões da terra de Judá. Talvez fosse a menor, né? E dali, desse lugar pequeno, Deus escolheu que ali nasceria o Salvador do mundo. Então, tem um grande império, né? Alguns impérios aí controlando o mundo de então, os assírios, os babilônios, são impérios poderosíssimos, exércitos fabulosos, né? Que o povo de Israel ele nem sonhava, né, em ter um exército tão grande assim. E dentro do período de vida do Miqueias, né, esses exércitos estrangeiros eles invadem a terra de Judá e fazem um cerco, um sítio à cidade de Jerusalém, e Deus promove um livramento, matando com uma peste 185 mil soldados estrangeiros numa pancada só. Então, um livramento que mostra que Deus quer a glória para si. É Ele quem promoveu o livramento. O livramento não veio da força do fiel, mas veio da grandeza de Deus. E aqui então essa palavra é dada, né, para uma das menores cidades de Judá. Dali vai vir a salvação, né? Quem mais morou em Judá? Belém. Quem era de Belém? Davi, né? O rei Davi. Que livramento Deus deu para o povo de Israel através de Davi também, né? O pequeno Davi, ele que não sabia nem manusear uma espada ou uma lança, ele foi com uma funda, que era uma arma, uma ferramenta de trabalho dos pastores do campo, né? Ele pega uma funda e vai e luta contra um gigante, um soldado treinado, e vence esse soldado treinado. Então, onde que aparece isso? Em Coríntios, né? 1 Coríntios, Deus escolheu as coisas pequenas do mundo, as fracas, para envergonhar as fortes. Deus escolheu aquelas que nada são, aparentemente, para envergonhar aquelas que aparentemente são grandes, né? Orgulhosas. E isso aparece aqui no nosso texto aqui também. E quem ouve essa profecia de Miqueias, na época de Miqueias, se questiona também, né? É possível isso? De Belém vir alguma coisa boa, né? Parafraseando o que foi dito aí por um dos discípulos de Jesus, quando ouviu falar, nós conhecemos Jesus de Nazaré, ele é o Messias. O quê? De Belém pode vir? Não, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É a pergunta que foi feita, né? Então, Jesus Cristo nasceu em Belém, um vilarejo, depois foi morar em Nazaré, outro vilarejo, e a origem dele sempre foi questionada.
mas Deus escolheu as coisas frágeis, né, para fazer grandes trabalhos. Quem sabe você se considere pequeno perante a sua própria família, perante a igreja. Quem sabe você olhe para os dons de outras pessoas e pense: quisera eu ter os dons do outro. Aí eu poderia ser da diretoria da congregação, poderia tocar um instrumento musical, poderia fazer grandes ofertas para construir um templo novo, trocar o carro da igreja, fazer uma reforma na casa pastoral. Mas Deus, Ele trabalha com as coisas pequenas. Então, você tem um talento, tem um dom, permita que Deus use o seu talento, assim como Deus usou a pequena vila de Belém, para dela fazer sair aquele que será o rei de Israel. Rei aqui também, nessa palavra na língua original, ela tem características diferentes, né, do uso normal da palavra rei. Né? É até complicado para explicar muito isso aí na língua original, só vou dizer aqui que ela é diferente. Né? E parece que quando os profetas anunciam o Messias, eles usam essa palavra um pouco diferente, né, muitas vezes, já para indicar que não é um rei qualquer, como os reis que o povo de Israel conhece, porque esses estão sujeitos ao pecado. O Messias que vem, ele vai reinar com uma nova característica, né? O reinado dele é de outra esfera, né? E a proposta do Messias que vem é diferente do que a proposta que os reis humanos puderam trazer até então, e também os reis dos nossos dias, né? Os governantes dos nossos dias também nos governam, mas de maneira sujeita ao pecado, de maneira corrompida. Olha só, a parte final do versículo é de difícil tradução. Né? Esse rei, ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos. E aí os tradutores eles divergem. Qual é o referente? A quem esse texto está se referindo? Será que é ao rei Davi, que viveu aí 300, 400 anos antes? Será que é o Abraão, o patriarca Abraão? Será que é lá na criação? Ou será que é na eternidade? Então tem palavras aqui que indicam para a eternidade, especialmente as últimas palavras aí, num passado muito distante. Então isso aponta lá para a eternidade. Mas de todas as formas, Jesus Cristo, pré-encarnado, ele veio, né? Ele estava presente na criação. Já na eternidade, ele estava presente com o Pai e o Espírito Santo. E depois ele apareceu, ele veio conversar com Abraão, teve outras aparições aí no Antigo Testamento. Então Jesus Cristo ele tem visitado, tem vindo constantemente em meio ao seu povo, inúmeras vezes. E assim ele vem hoje também pela sua palavra, pelo batismo, pela ceia, pelos sacramentos, enfim, né? Pela palavra. Ele vem na absolvição dos pecados, né? Na confissão e absolvição em cada culto. Ele vem e ele visita você, ele me visita, ele nos conforta, ele nos sustenta pela sua palavra. O rei cuidou e continua cuidando de nós, seus súditos. Versículo 3. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então, os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os patrícios na terra prometida. Aí a ameaça, o castigo, a lei de Deus. Se não há arrependimento, de nada adianta pregar o evangelho ou entregar o perdão quando não há arrependimento. Então aqui Deus deixa claro, né, através do seu servo Miqueias, Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo. Isso aconteceu efetivamente de maneira contundente, né, com o exílio já do Reino do Norte e depois também exílio do povo do Reino do Sul. Então os inimigos vão dominar. E aí tem uma questão interessante aí. Miqueias ele não deixa claro, né, a quem ele se refere. Às vezes parece que se refere lá ao nascimento de Cristo. De outra forma a gente pode entender também que ele se refere já ao tempo dele, há poucos anos dali para frente, né, com o exílio, ou com o retorno do povo de Israel do exílio, né.
Mas o domínio, então, dos inimigos, ele é descrito aqui como se ele fosse durar até o nascimento de Jesus Cristo, até que nasça o filho da mulher que está para dar a luz. E aí o povo de Israel gostava, né, de nascesse uma criança, por isso aumentaram tanto, né, de população, né, dele fazer filho. Para quê? Porque o Messias ele há de vir, ele há de nascer, né? Então a cada menino que nascia, a mãe pensava, será que esse é o Messias? Será que eu estou dando a luz ao Messias? E aí finalmente, vários anos depois, aí o anjo foi e anunciou para Maria que ela seria a mãe do Salvador. Mas até então nenhuma mulher sabia se haveria, né, um anjo profetizando ou não. Então toda mulher israelita poderia ser a mãe do Salvador, especialmente as mulheres judias, né, porque as profecias apontavam de que o Messias seria da tribo de Judá. Falando de mulher aqui, me chama a atenção que a leitura do Evangelho também vai apontar para uma mulher, para Maria, né? E nós temos aí o Cântico de Maria sendo contemplado e lido nos cultos no próximo domingo. É muito bonito o Cântico de Maria, o Magnificat, é cantado no Natal, é cantado na liturgia, na ordem das vésperas, na ordem das matinas, um canto muito, muito bonito. E as mulheres são contempladas aqui. Então, lá no Evangelho, Maria ela aparece já no primeiro capítulo, né, primeiro e segundo capítulos, e tem um papel importantíssimo, né, e destaca o papel da mulher, né, a mulher tem um papel importante dentro do Evangelho de Lucas, né, e lá no final do Evangelho as mulheres também estão propagando, anunciando a ressurreição de Cristo para os discípulos e depois vão contar mundo afora também. Um papel importantíssimo das mulheres aqui, né? E aqui o povo de Israel valorizava muito a mulher também por causa disso, porque de uma mulher haveria de vir ao mundo o Messias. Então, importantíssima aí a geração de filhos, né, como uma atividade que participa da vinda do Salvador aqui para o mundo. E então haverá livramento, e os que estão no cativeiro, e aqui a sugestão é que isso tanto pode servir para o cativeiro lá do povo de Israel, que foi levado para o exílio, como também aqueles que estão cativos ao pecado, presos ao seu pecado, sem arrependimento. Então, eles poderão voltar. A palavra voltar aqui ela é utilizada tanto para retornar, como se os israelitas voltassem do exílio, retornassem do exílio, como ela também é usada para arrependimento. O arrependimento é justamente isso, é uma mudança de ideia, né? O arrependimento é como se estivesse indo numa direção, e você percebe que o caminho está errado e você volta, né? Você volta pelo caminho por onde você chegou até ali. Então isso é arrependimento, essa ideia do retorno, que é contemplado também com essa palavra aqui, voltar. Os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida, que também sempre tem esse sentido duplo, né? Tanto pode ser a terra de Israel, como os céus prometidos para todo fiel, seja lá do Antigo Testamento, o fiel que tinha fé na vinda do Messias e no perdão de pecados que o Messias traria, como também a terra prometida, que é os céus, né, prometido para a igreja cristã a partir de Jesus Cristo. Interessante aqui quando a gente lê na língua original, né, esses israelitas que estão no cativeiro, aí na língua hebraica aparece aí, são os remanescentes, aqueles que ainda permanecem no cativeiro, ou do pecado, ou lá do exílio, eles poderão voltar. E essa palavra na língua original é yeter. Lembrou do quê? Meu cunhado. Isso, do cunhado dela, meu irmão Jeter, né? Que tem um nome bem parecido aí com a palavra hebraica que aparece no texto de hoje. Yeter. É o remanescente que resta. E sempre é importante a gente saber que sempre há um remanescente, né? Às vezes a gente pensa, a situação está muito problemática na congregação a qual eu pertenço, né? Independente de qual congregação você que está me ouvindo nesse momento pertence, né? Às vezes na sua congregação também, ou na sua família, né? Às vezes bate o desespero, ninguém mais crê em Deus.
do jeito que a coisa está indo, vai de mal a pior, vamos ter que fechar as portas. Mas o tema do remanescente, ele é importantíssimo dentro do Antigo Testamento, especialmente nos profetas. Eles sempre trabalharam muito em cima dessa ideia do remanescente. Deus não permite que a fé cristã morra no mundo. Sempre vai haver um remanescente, sempre vai haver gente para compor a igreja cristã, nem que às vezes a igreja feche num lugar onde, em um lugar, mas ela abre em outro, e as pessoas que têm fé em Deus numa igreja que pertence a uma igreja que fecha, elas continuam, né, o seu culto congregacional. Hoje temos a internet para facilitar isso também, né, e a fé cristã ela não vai morrer nunca sobre a face da terra. Enquanto houver terra, vai haver igreja cristã, vai haver palavra de Deus sendo compartilhada. Até que finalmente nos reunamos com todos os nossos patrícios na terra prometida, no céu. Bastante conteúdo, né? Bastante. Muita coisa para falar sobre o texto que nós temos aqui. Imagina a dúvida que pairava na mente dos ouvintes do profeta, de todos os profetas, mas na noite de hoje lembramos especialmente o profeta Miqueias. Né? O que esse homem está querendo dizer? O povo deve ter se perguntado. Que rei é esse? Quando que isso vai acontecer? Daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? Eles queriam a coisa para logo. Né? E quando Jesus Cristo ele veio, não é de estranhar que as pessoas do tempo de Jesus aguardassem esse rei, né? Esse rei que fosse dominar, né, os inimigos aqui. Então, no tempo de Cristo, o povo que morava em Jerusalém e em toda a terra de Israel, quem será que eles pensavam que era esse inimigo que aparece aqui no versículo 3? Né? Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo vai dominar até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Roma, né? O Império Romano que estava dominando a terra de Israel. Então, era tranquilo, né, que o povo de Israel estava aguardando e confiando, até os discípulos, né, que eles confiassem que Jesus Cristo ele ia derrotar o inimigo, Roma, e não derrotar o inimigo Satanás, o inimigo pecado, o inimigo a própria morte. Então o profeta aqui, deliberadamente, né, ele deixa margem para interpretações diferentes. E quando Jesus Cristo finalmente vem, aí ele traz luz. Não é à toa que a luz é importantíssima dentro do cenário do Natal. Né? Jesus Cristo veio para iluminar o mundo. Vamos para frente, versículo 4. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. O rei virá. Ele será o seu pastor, o pastor do seu povo. O rei virá. Aí a gente está dentro do Advento. Sim. Está dentro do Advento. O Advento contemplado. Embora na língua original, a palavra utilizada aqui para virar, ela também tem a ver com firmeza, com permanência. É um rei que ele não é transitório, ele há de permanecer. Ele vem e ele permanece para sempre. A permanência contemplada também aqui dentro dessa palavra. E vai ser o pastor do povo. Na língua original a gente tem um verbo aqui, né? E apacentará o povo. Mas quem apacenta é o pastor. Então, Jesus Cristo é o bom pastor. Aqui de novo a gente lembra o Salmo 23, lembra o rei Davi, né? Lembra Jesus Cristo nos evangelhos, que ele é o bom pastor. Né? Os evangelhos trazem as narrativas a respeito de Jesus Cristo que cumprem essa profecia aqui também. Então o rei, ele virá, um reinado permanente, né? Esse é o Messias, ele não é um rei transitório, e se os reis de então eram chamados de pastores, né? A palavra pastor era utilizada para os governantes políticos, né? No Antigo Testamento, e esses governantes políticos, pastores, eles não apacentavam o povo a contento. Mas o Messias, esse é o grande pastor.
Jesus Cristo é o grande pastor. Nele não há lacunas, não há defeitos, não há falhas. Então ele será o pastor do seu povo e vai apacentar, governar. Né? Governar é uma palavra muito próxima de reinar. Né? Inclusive tem no versículo, né? Governando com força. E com a força que o Senhor lhe dá. Né? Então, tem um vínculo aqui com Deus Pai, né? Governando com a força de Yahweh. Então tem uma ligação muito grande aí do Messias com Deus Pai. E aí vai governar, né, com a força e no nome do Senhor. Né? E Jesus Cristo ele fala também, volta e meia, né, que eu vim em nome de meu Pai. Né? Quem me recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. Daí a gente tem uso da palavra apóstolo também, né? No Novo Testamento, que alguém é enviado numa missão em nome e com autoridade daquele que o enviou. Né? E dessa forma também, você cristão é um enviado para o mundo. Quando você anuncia a palavra de Deus, você age na condição de apóstolo, de enviado, e a autoridade de Deus está junto de você, como acontece nesse momento também. Né? Então quem rejeita a palavra de Deus não rejeita apenas o mensageiro, rejeita o próprio Deus. Essa parte me fez lembrar uma frase que o Arthur usa. Eu estou numa trocação de nome. O Arthur, ele gosta muito de usar uma frase, acho que eu até já falei isso no estudo bíblico, né? Que ele gosta quando as forças dele se vão, porque daí ele pode contar com as forças que vêm de Jesus. E eu acho muito bonito, né? Que tem vezes que nós estamos despedaçados, cansados, e aí eu uso essa frase aí, né? Então, quando as minhas forças se vão, a gente sabe que pode contar com as forças que Jesus nos dá, né? Muito bem, bela frase do Arthur. Tá ok. E o texto segue aqui, né? O seu povo viverá em segurança. Mencionei a segurança na última mensagem, né? A segurança, que é uma necessidade básica que nós temos, né? Junto a Deus. E o poder do Messias vai alcançar os lugares mais distantes do mundo, inclusive Leme, inclusive aqui. A Bíblia não fala da cidade de Leme, a Bíblia não fala do Brasil, mas aqui estamos contemplados, né? Embora a Bíblia fale sobre assuntos e sobre pessoas que aconteceram e que viveram lá na terra de Israel, ou na Europa também, na África, né? No Oriente, mas a Bíblia já prevê que a palavra vai alcançar o mundo todo, e o poder do Messias vai alcançar o mundo todo, também a nós, aqui em Belém. Não é bom a gente se sentir apacentado pelo Messias, né, pelo Rei Jesus, em nosso tempo, né, aqui no lugar onde nós vivemos, um lugar completamente distante lá da terra de Israel. E finalmente o último versículo da noite de hoje, né, a parte inicial dele, André. E ele trará a paz. É uma das palavras, um dos temas do Natal também. Jesus Cristo é anunciado como o príncipe da paz. E o Messias há de trazer a paz. E trouxe. O Messias traz paz. Onde há ódio, onde há problemas, o cristão que age realmente em nome de Cristo e dentro do espírito da proposta de Cristo para o mundo, onde isso acontece, a paz é promovida. E onde não há paz, pode ter certeza que ali o nome de Cristo não está sendo valorizado. E são interesses pessoais que estão dominando. E jamais aí a obra de Cristo vai querer promover a morte, a desgraça, a guerra. Né? Essas coisas acontecem por causa do pecado humano e não por causa de uma insistência de Cristo. Né? Como se Cristo fosse dizer, vamos exterminar quem? Exterminar todos os que não creem em Cristo. Não, isso não acontece. Então a proposta de Cristo é levar a sua paz ao mundo, né? Levar o seu amor ao mundo. Muito bem. Esse é o texto da nossa noite aí, a noite que ainda estamos no final da terceira semana de Advento, mas já lendo o texto bíblico do próximo domingo, próximo final de semana,
que é o quarto domingo no Advento. Que a presença do menino Jesus traga para você a paz dele, traga para você o conforto, traga o pastoreio dele para você, e você se sinta muito bem cuidado na presença e sob as promessas de Jesus. Que assim como o povo de Israel confiou nas palavras do profeta Miqueias e de outros profetas, e finalmente o Messias veio, e muitos foram salvos pela ação do Messias, muitos que tinham fé nele, que assim também você possa continuar vivendo com fé em Cristo, e assim quando ele vier pela segunda vez, que você seja encontrado digno de ir para o céu, de ir para a pátria celeste, porque essa é a obra maravilhosa que o Messias ele fez por nós, e há de completar tudo isso então no seu retorno. Que a paz, o pastoreio de Cristo, o reinado de Cristo estejam com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ver quem mais que está participando do estudo com a gente. Temos aí 21 aparelhos conectados. Agradecemos muito a presença de cada um dos irmãos. É muito gostoso aí ler o nome de vocês e saber que vocês também estão atentos, né, à palavra do Senhor, e saber que essa palavra ela tem um efeito apacentador também, né, na sua vida, um efeito de paz, um efeito de conforto, de maneira que essa palavra é usada pelo Rei Jesus também para chegar até o seu coração. Vamos ver quem mais está com a gente. Rosa Maria Bernadette, boa noite. Esse sobrenome aí me parece ser de São Paulo. A Júlia e o Orlando Denzin participam do estudo com a gente. Sejam bem-vindos, Júlia, Orlando. A Bianca Conte, ela até faz um pedido aí, né? Depois então o pessoal da ação social vai dar uma olhadinha e estudar aí com carinho o que pode ser feito para Bianca, ok? Ela é de Guarapari, né? Ou senão a gente talvez passe o seu contato ou comunica para alguém de lá. E às vezes até fica um pouquinho mais fácil aí para estar então levando a ajuda que você precisa. Isso, para os irmãos lá de Guarapari, né, entrarem em contato com você, que ajudarem aí em alguma eventual dificuldade. Mas vamos agilizar isso aí sim. A Rosane Henkel e o marido Reinhard participam do estudo. Prazer, um abraço. E também a Nida Aberman, né? Aqui de Leme. Provavelmente a Jéssica também está com ela, então um abraço para a Nida e para a Jéssica aqui de Leme. Bem-vindas. Muito bem. E eu proponho mais um breve momento de oração. Tivemos um pedido aqui, né? Isso. Da Emma Friedrich. Vamos conversar com o nosso bondoso Deus. Amado Deus e Pai, colocamos na Tua presença, entregando de maneira carinhosa aos Teus cuidados o filho da Emma Friedrich, ele que vai passar por cirurgia amanhã. Olha por ele, ó Deus, estende a Tua proteção, o Teu cuidado, que os Teus santos anjos se acampem ao redor deste Teu servo que há de ser operado, e que assim ele seja protegido de todo o mal, e que os médicos recebam de Ti a força, a orientação, a capacidade de realizar tudo aquilo que precisa ser feito para o bem-estar, para a cura desse Teu servo que é filho da Emma Friedrich. E quando oramos por ele, ó Deus, lembramos carinhosamente também do Davi Aberman, que vai passar por cirurgia brevemente, também a amiga da Geisa Aberman Pultz, que também vai passar por cirurgia. Lembramos aí de outras pessoas, da Cecília Fischer, do Sérgio Pultz, e de maneira toda especial e carinhosa, a pequena Lívia Denzin Pultz, que também faz tratamento de saúde, e todas essas pessoas são muito prezadas, muito queridas por todos nós, ó Deus, e nós que suplicamos, ó Deus, com toda humildade, que Tu tenhas piedade, compaixão desses Teus servos, e que concedas a cada um a cura, para que possam viver ainda muito tempo, e possam honrar e louvar o Teu nome, engrandecendo a Ti, ó Deus, dando testemunho da libertação que receberam de Ti, dando testemunho de que elas também foram pastoreadas, cuidadas por Ti, que a vida delas é governada, controlada pelo Rei Jesus,
e que assim haja salvação na vida de muitas pessoas a partir do testemunho desses teus servos, pelos quais nós te suplicamos, cura-os, ó Deus. Nossa oração sobe a Ti em nome do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, Ele que deu a vida para pagar pelos nossos pecados, Ele que é o Messias, Ele que é o Salvador a quem nós aguardamos o seu retorno. Senhor, nós entregamos aos Teus cuidados e pedimos que Tu nos abençoes e nos guardes. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Muito bem, vamos cantar mais um hino, Pequena Vila de Belém, hino de número 573 do nosso inário. Temos alguns avisos importantes aí também para fazer logo mais, né? Mas primeiro vamos cantar o hino. De Belém, estás a repousar, enquanto estrelas lá no céu não param de brilhar. Assim na escura noite resplende a eterna luz, incomparável divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, bons anjos lá dos céus, a nova aos homens proclamai, da graça e paz de Deus. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos homens todos anunciai de Deus o eterno amor. Habita em nossos corações, menino e Rei Jesus, e faz-nos entrever no céu a glória de tua luz. Ali proclamam anjos de Deus o amor fiel. Ó, vem, Senhor, em nós morar, eterno Emmanuel. Pequena Vila de Belém. O hino parece que tem a letra sacada, inspirada no texto bíblico de hoje. Outros profetas também falaram sobre a pequena Vila de Belém, mas Miqueias de maneira toda especial. Muito bem. Temos recados aí da programação da igreja? Muito bem, então a gente convida você para participar da nossa live amanhã, por essa mesma página, também pelo YouTube, às 8 horas. E antes disso, a gente vai novamente fazer um ensaio com as crianças. Então, pai, mãe, a gente só consegue
fazer músicas bem apresentadas se você mandar o seu filho para ensaiar aqui com a gente. Então a gente espera o seu filho amanhã aqui às 6h30. Hoje só tinham 3 crianças. A gente sabe que estava uma chuva bem intensa, né? Mas Jesus merece o nosso melhor. Então tragam seus filhos para o melhor lugar do mundo, aqui na casa do Pai. Também o nosso próximo recado é o culto, domingo. Tem no Ribeirão também? Não. Então, próximo culto aqui em Leme, às 10 horas, presencial e online também por essa página e YouTube também. Ok, o culto, domingo, qual é o dia de domingo? Ah, não falei domingo? Ah, então, tá falado, domingo, às 10 horas da manhã, presencial e online, pelo Facebook e também pelo YouTube. E esse estudo bíblico de hoje é o último do ano. Normalmente nos outros anos a gente parava, né, com os estudos bíblicos já no início de dezembro. Esse ano fomos um pouquinho mais longe aí, tendo em vista aí os preparativos para o Natal. Então, hoje nós temos nosso último estudo bíblico aqui. Amanhã teremos a última live musical do ano. E aí vamos retomar essas duas programações no próximo ano. Com a bênção do nosso bondoso Deus, vamos continuar então com essa atividade importantíssima aí de divulgação da obra de Cristo, né? Divulgação da palavra de Deus. Muito bem, são esses recados aí, né? Live musical amanhã, o culto no domingo, e o culto de domingo, né? É um culto diferenciado, é um culto que ele vai ser seguido de assembleia. Nós teremos a assembleia dos membros votantes da congregação para a eleição da nova diretoria. Esse é o ponto único da assembleia. Exerça o seu direito de participar da vida da igreja. A congregação foi convidada a indicar nomes, isso foi feito, os indicados foram consultados. Nós temos candidatos para todos os cargos. Então tem tudo para a gente poder realizar uma assembleia muito bonita, né? Edificante, saudável, com a escolha de bons nomes para comporem a nova diretoria. Que Deus abençoe o trabalho da nova diretoria, né, nos anos vindouros, assim como abençoou também as últimas diretorias, de maneira especial a atual, né, a gestão atual. Muito bem, também já podemos antecipar aí que o programa de Natal no Ribeirão do Meio será realizado no dia 24 à noite. Dia 24, sexta-feira, às 20 horas, lá no Ribeirão do Meio. E aqui em Leme, no dia 25, também às 20 horas, teremos o nosso culto com atividades especiais aí, voltadas ao Natal, lembrando e valorizando o Natal. Muito bem, são esses os comentários. Um abraço a todos e nós nos despedimos aí. Vamos encerrar a transmissão após o cantar do hino Noite Feliz. Entrou mais a minha prima aí, ó, Cris Voo, lá de Alta Floresta, Mato Grosso. Bem-vinda, prima. É sempre muito bom ter a presença das primas aí nas nossas lives. Um abração.